És tremendo, majestoso, tu és santo, reina sobre terra e céus, amoroso, tu és digno, és tão lindo, tu és tudo para mim. Será que dá para você cantar conosco? Tu és tremendo, majestoso, sobre terra e céus, amoroso, tu és digno, és tão lindo, tu és tudo para mim. Tu és tudo em nós, Senhor, e a Ti nós louvamos nessa noite, pois Tu és lindo e Tu reinas sobre tudo e sobre todos, e não há outro igual a Ti, Senhor. A Ti eu levantado as nossas mãos, a Ti eu abrindo nossos corações, a Ti a nossa voz, Senhor, a Ti a nossa vida. Nós Te celebramos e adoramos nessa noite, pois só Tu és digno, Pai. Aleluia. Senhor, és lindo para mim, és grandioso em glória, brilhando como o sol. Tua criação reflete o esplendor, e não esqueceremos quem realmente és, Senhor. Sobre terra e céus, amoroso, tu és digno, és tão lindo, tu és tudo para mim. Nós te louvamos, Senhor. Para mim, és grandioso em glória, brilhando como o sol. Tua criação reflete o esplendor, e não esqueceremos quem realmente és, Senhor. Pega suas mãos aos céus e declare o que Ele é para você. És tremendo, majestoso, tu és santo, reina sobre terra e céus, amoroso, tu és digno, és tão lindo, tu és tudo para mim. Brilhando como o sol, brilhando como o sol, lindo sempre és, lindo sempre és, brilhando como o sol, brilhando como o sol, lindo sempre és, lindo sempre és, brilhando como o sol, brilhando como o sol, lindo sempre és, Senhor.
majestoso, tu és santo, reina sobre terra e céus, amoroso, tu és digno, és tão lindo, tu és tudo para mim. A ti nós louvamos. Salmo 23. Hoje é o dia do pastor, e nada melhor do que voltar os nossos olhos ao nosso pastor, que é o Senhor Jesus. Hoje aliás, durante a semana, na realidade, eu vinha refletindo sobre este salmo. E quando todos nós voltamos os nossos olhos para celebrar o dia do pastor, eu quero usar da ocasião para lembrar daquilo que Davi disse: o Senhor é o meu pastor. E nós queremos aprender aqui os benefícios de ter o pastoreio do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção hoje à noite para esse salmo, que talvez você, que cresceu dentro da igreja, tenha decorado ele já, desde criança. Eu decorava versículo preocupado com o pirulito, com a bala, com o chiclete que ganhava, porque nas classes de escola dominical, quando você decorava um versículo, tinha aquele gincana, rali. Eu não estava nem aí com o versículo, irmão. Eu queria mesmo o chiclete. Mas um dos primeiros salmos que eu decorei, se você tem a sua Bíblia aberta, por gentileza, se alguém sem Bíblia perto de você, deixe essa pessoa acompanhar a leitura. Diz assim o salmo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós te damos graças por esse tempo tão precioso na tua casa, aonde nós já cantamos e celebramos as tuas maravilhas, e podemos agora abrir a tua palavra e ouvir a voz do teu Espírito falando com a tua igreja. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a contemplar um pouco mais da riqueza deste lindo salmo, que por vezes temos ele aberto apenas no móvel na sala de casa, sem descobrir e enveredar pela riqueza e os segredos que neles estão embutidos. Revela-nos agora, Senhor, aquilo que o Senhor é, ó Jesus Cristo, o nosso bom pastor. E através desse tempo de reflexão na tua palavra, que possamos mais uma vez ser guiados pela tua boa mão. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Assente-se, por favor. Como dizia na oração, esse é um dos salmos mais cantados, celebrados, decorados. Tem gente que deixa esse salmo aberto lá no móvel de casa. Cansei de fazer visita e encontrar ou o Salmo 91 ou 23. Esses aí são os campeões de venda. São os que ficam assim, aeroporto de mosquito, de mosca, lagartixa. De vez em quando você vê lagartixa morta em cima do salmo. Fica lá só de decoração e a página chega a ficar amarela no móvel de casa. Agora, este salmo em particular é um dos meus salmos prediletos. Há dois salmos que eu me delicio nele com frequência. O Salmo 23 e o Salmo 126.
Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas hoje à noite eu queria chamar a sua atenção para esse salmo, e não vamos aqui tratar dele em detalhes, mas eu quero chamar a sua atenção para uma porção do salmo. Exatamente aonde o versículo de número 4 fala sobre um momento da vida. Quando você olha para o salmo, Davi está praticamente falando sobre momentos da vida. Há momentos em que somos levados aos pastos verdejantes. Aqueles momentos assim de abundância, de riqueza, aonde tudo vai bem, aonde a mesa é farta e aonde a refeição ela é rica, aonde a gente está vivendo o melhor tempo da vida, aonde as águas, segundo o versículo 2, ainda diz, são águas de descanso. Não são as águas das tormentas, das tempestades, que por vezes nós enfrentamos. Mas agora, no verso número 4, Davi entra num momento sombrio, o vale da sombra da morte. Tem muita gente que acha que esse salmo é para ser lido no funeral. Campeão de salmo em funeral é o Salmo 23. Vamos todos juntos agora, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Agora, lendo e relendo esse salmo inúmeras vezes, a gente vai perceber que há uma palavra aqui que faz toda a distinção sobre a colocação que o salmista faz no versículo 4. Ele não fala sobre o vale da morte, ele fala sobre o vale da sombra da morte. Não é que a morte está presente, é quando a sombra dela vem sobre nós. São aqueles momentos onde a gente acha que chegou o fim. São aqueles momentos em que a sombra de algo vem nos assustar. É sobre isso hoje à noite que eu quero falar um pouco. Sobre o que esta colocação de Davi nos chama a atenção. Sobre esse bom pastor que Jesus se apresenta sendo. Ele diz, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Jesus, ele se apresenta como sendo essa figura que Davi faz menção no Salmo 23. Esse pastor, a qual Davi sempre tinha um relacionamento, e é interessante que a figura de Davi com a pessoa do Senhor Deus é relacionada como um pastor, porque essa era a sua função. Davi, boa parte da sua vida, passou cuidando de ovelhas. E ele sabia como ninguém fazer essa ligação entre uma figura da ovelha e a nossa própria vida. A importância do pastor, da figura que protege, que guarda. E agora, no momento em que a ovelha, por vezes, entrava em lugares sombrios, às vezes caminhando por caminhos sinuosos, aonde o texto diz que é um vale, o vale da sombra da morte. Eles chegam para todos nós. Esses vales sombrios, eles se apresentam. Nem sempre a nossa vida vai ser de pasto verdejante e de água tranquila. A jornada também é feita de sombras. Algumas sombras vêm. Sombras que surgem assustadoras. Eu me lembro daqueles filmes, o primeiro filme de vampiro foi Nosferatu. Isso aí é da época aí, pastor Eliezer para trás. E a figura de Nosferatu que aparece pela primeira vez no filme, qual é? Uma sombra. Parecia a sombra de Nosferatu, assim, todo carecão, com as unhas compridas. Quem lembra desse filme, Nosferatu? Isso aí é velho, hein, irmãos? Esse aí, olha, esse aí foi mostrado quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Passaram Nosferatu para ele assistir. A sombra que nos atemoriza. O problema maior é que às vezes nós ficamos debaixo de uma sombra que tira a nossa paz. Sombras que vêm, que surgem,
em meio aos vales que todos nós atravessamos. Você pode aí talvez enumerar alguns vales. Eles são muitos. Talvez você já tenha atravessado alguns. Pela experiência que você tem, pelos seus anos de vida, com certeza você poderia citar alguns, em que você achou que era o fim, não tinha jeito. Não da própria vida, mas daquilo que representa a vida. Talvez o fim de um casamento, por vezes o fim de um sonho, em que a sombra da morte quis roubar a sua paz. Tanto é que quando Davi faz menção a essa sombra, no verso de número 4, prontamente ele diz: eu não vou temer mal nenhum. Porque normalmente a sombra vem produzir medo, pavor, temor, de, por algum motivo, acharmos que a situação chegou ao fim. Ainda que eu ande pelo vale. Os vales. Dizem os estudiosos em que algumas regiões espalhadas pela terra, um dos ambientes mais férteis para a produção de qualquer alimento e cultura é o vale. O vale é onde produzimos coisas ricas. Hoje se transforma. Há um vale muito conhecido na Califórnia, que é o centro de produção tecnológica. Os vales. Vales. Eu nunca ouvi dizer de alguma pessoa assim: o meu momento de maior crescimento na fé foi quando tudo estava bem. Conhece alguém dizer isso? Eu dou um testemunho, eu quero dizer para todos presentes nesse lugar, para toda a igreja do Senhor reunida, que o momento que eu mais cresci na vida era quando estava tudo bem. Não. Normalmente, o nosso discurso é contrário a isso. Ele diz: o momento em que eu mais aprendi a desenvolver a fé e a crescer no Senhor foram nos vales da vida. Os vales. Os vales têm o seu valor e a sua importância. É por isso que eles vêm. O fato de nós sermos conduzidos pelo pastor não quer dizer que ele vai nos livrar dos vales. Não vai. Por vezes o percurso da vida nos reserva alguns vales. Quem sabe até mesmo esse que você está enfrentando hoje, nesses dias. Talvez essas últimas semanas da sua vida tenham sido semanas de vales em que a sombra te assusta. A sombra. Mas eu tenho descoberto também que é em meio à sombra do vale em que a esperança nasce. É ali. Porque quando a gente está no vale, a única coisa que nós temos a fazer é olhar para cima. É olhar para cima. Por isso que o próprio salmista diz que ele elevava os seus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É no vale que a gente levanta a cabeça. Porque se a gente olhar para baixo e ao redor, a gente se assusta. A gente fica agitado e com medo. A gente olha para o alto. É no vale que a esperança nasce no nosso coração. De que dias melhores vão vir. E por que isso acontece? Bem, o Salmo 23 tem um objetivo claro, escrito por Davi. É um salmo para produzir esperança no nosso coração. De que nós não estamos sozinhos na jornada. Saiba disso hoje à noite, você que entrou aqui. Você não está sozinho. Há um pastor que te conduz durante todo o percurso. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Todos eles. Não só quando a gente está no pasto, não só quando a gente está em meio às águas, não só quando o sol está brilhando, mas quando a sombra vem. O próprio salmista diz que ele se apresenta dizendo: eu não vou temer, porque tu estás comigo. Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje à noite é que em meio aos vales sombrios, Deus é com você. Você não está sozinho.
Nenhum de nós aqui é desamparado pelo Senhor quando o vale sombrio da morte chega sobre nós. Talvez você esteja enfrentando uma situação tão adversa que, ao olhar ao redor, você realmente tem uma percepção falsa, mentirosa, de que você está completamente entregue a si mesmo. Isso não é verdade. O próprio texto nos traz de forma enfática isso. Eu não preciso temer, porque tu estás comigo. Agora, há uma outra coisa nesse texto. O fato de Deus estar comigo não quer dizer que o vale não é real. Porque tem gente hoje, numa religião triunfalista, de que quem está com Jesus não passa por vale. Então rasga o Salmo 23 e joga fora. Passa. O vale vem. Mas eu não preciso temer, porque Cristo está comigo. Essa semana eu cantarolava e dizia para minha esposa: eu sou um saudosista precoce. Eu sou um saudosista precoce. Talvez por ter sido criado dentro do ambiente da igreja, eu tenho saudades já de algumas coisas que se fazia na igreja que eu gostava muito. Algumas outras eu não gostava não, irmã, ainda bem que foi embora. Mas tem umas outras que eu gosto, por exemplo, eu amo hino. Amo hinos. E eu cantava ontem e hoje, assim, direto. Com tua mão, segura bem a minha. Hino número 33 da harpa cristã. Olha aí. Gostou dessa, Felipe? Glória a Deus. Você que é ex-assembleano, levanta e dá glória a Deus. Número 33 da harpa, vamos cantar agora. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Coisa boa demais, hein, gente? Vai me desculpar, todas as modinhas novas aí, mas cantar um com tua mão, segura bem a minha. Porque tem momento em que o vale chega que a gente precisa segurar na mão de Deus mesmo. E como dizia o velho hino, segura na mão de Deus e vai. Porque tem gente que segura na mão de Deus e só chora, mas não vai. Segura na minha mão, mas não vai, vai. O vale em que a sombra chega, Deus é comigo. Deus é com você hoje à noite. Por isso que você não precisa temer. Talvez esse momento difícil que você está atravessando, em que perguntas foram feitas e as respostas ainda não chegaram. É difícil um momento assim, não é verdade? Quando a gente faz algumas perguntas para Deus, esperando que as respostas sejam imediatas, e passa semana, passam meses, e quem sabe, por vezes, anos, e a resposta, nada. Em momentos como esse, em que os vales se tornam densos demais, se tornam estreitos, que a gente precisa saber de que a nossa boa e maravilhosa vida, preciosa, está sendo sustentada por um Deus que está conosco. O bom pastor se apresenta assim. Nos momentos de desespero, não há por que se desesperar. O Salmo 23, ele remete à figura do pastor que não abandona o rebanho um minuto sequer. Podíamos fazer uma analogia paralela à figura que Jesus se apresenta no Evangelho de João, quando ele diz que o bom pastor ele está à porta, cuidando do rebanho. E quando o dia mau chega, quando a luta vem, ele não abandona o barco. Ele não é igual aquele capitão daquele cruzeiro italiano, de que quando a água começou a entrar no navio, ele pegou o primeiro barquinho e falou: gente, sai fora que eu já saí também. Jesus, ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele está conosco. Eu gosto dessa maneira como Davi apresenta a figura de Jesus em meio aos vales sombrios. Quantas sombras. Um diagnóstico, a sombra de uma possível doença, a sombra de um possível fracasso na família, a sombra de uma possível falência, e a gente fica
desesperado se não tem a quem recorrer. Hoje, durante um período muito agradável, uma festa de aniversário de criança, a gente come coxinha, é uma benção, né, irmão? Aniversário de criança é uma maravilha, porque você come coisa que serve para criança, assim, você aproveita e entra no embalo. Eu entrei e comi de tudo que vocês possam imaginar, uma benção. Mas eu falava com um rapaz que começou a frequentar aqui a igreja há pouco tempo, ele vem de manhã, e falava sobre a importância do equilíbrio na vida. Mas há momentos em que a gente desequilibra, e no momento do desequilíbrio a gente precisa ter aonde apoiar. Porque tem gente que se acha boa demais, que não precisa de ninguém o apoiando. O problema é quando falha. E quando falha, é que se a gente não tem quem escorar, se a gente não tem quem nos sustenta, a gente cai feio. A esperança do Salmo 23, na figura do bom pastor, é essa. É de que nos momentos aonde o vale chega, eu tenho a quem recorrer. Essa é a esperança do Evangelho. Eu digo para as pessoas constantemente que nós não estamos aqui para formar um clube social e para nos colocar debaixo de um rótulo, de uma denominação, de uma igreja. Nós estamos aqui para levar as pessoas a entender de que um relacionamento com Cristo faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, a gente percebe que a solidão já não é mais uma palavra presente no nosso vocabulário, ela é arriscada. O crente nunca está sozinho. Remeto ao velho hino também. Nunca estou sozinho. Cristo vai comigo. É meu companheiro e meu protetor. Nunca estarei triste, andando cada dia, sempre ao lado do Senhor. Eita, coisa boa, hein? Pastor Chico, vamos fazer um dia aí, vamos fazer um dia. Eu dirijo os hinos, dou até glória no meio. Nunca estamos sozinhos. A solidão que é presente, porque eu conheço gente que está no meio de uma multidão e é sozinho, porque está atravessando uma sombra de um vale profundo e não tem a quem recorrer. Porque o dinheiro nessa hora não resolve. Conheço gente que paga para alguém ouvi-lo. É por isso que vão para esses divãs aí. Tem gente que vai para divã, é porque ele não tem a quem falar, a quem chorar. Nós temos o altar de Deus, aonde a gente se sente às vezes assim, fraco, vazio. Eu posso dobrar os meus joelhos e na presença do Senhor, o céu todo se abre diante de mim. E eu me coloco, não em qualquer lugar, mas diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Coisa boa. A diferença de ter um bom pastor, de ter o Senhor como nosso pastor, é isso, é que nada vai me faltar. Nada. Nem mesmo quando a sombra do vale chegar. Nada vai faltar. Quando as situações de vale chegam, e eu talvez seja um bom testemunho de que os momentos em que eu mais desenvolvi a minha fé e minha intimidade com Deus foram nos vales da vida. Eu nunca orei tanto quando o vale chega. Nunca. É quando a coisa fica difícil que a gente ora, que a gente busca, que a gente não falta num culto, que a gente lê Bíblia assim igual um doido. A gente lê Bíblia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. A gente ouve mensagem, a gente tem uma overdose de Bíblia. A gente fica assim quase que trêmulo, convulsionado. A gente começa a convulsionar no Senhor. Meu Deus, quanta glória. Sabe por quê? Porque quando a gente está no vale, a gente precisa encontrar socorro na única fonte de socorro segura, que é o Senhor Jesus. O salmista diz que ele não vai temer, porque o Senhor é comigo. E ele diz que é um consolo presente no vale. Talvez aqui, novamente, para os triunfalistas, isso seja um tapa na cara. Porque ele diz assim, no meio do vale, o diabo vai mandar uma rajada de fogo. É isso que ele diz? Não. Ele diz que haverá consolo, não livramento. Sabe por quê? Porque Deus sabe que o vale é útil.
Tem gente dizendo assim, pastor, mas esse vale. Eu falei, Deus não permite vale na vida de ninguém à toa. Tem uma lição para ser aprendida aí. Deus não é aquele ser assentado num trono, vestido assim como se fosse um Deus do Olimpo, Zeus com um raio na mão. Vou quebrar vocês. Não. Diz assim, está vendo aquele cara andando ali, quer ver? Eu vou puxar, quer ver? Olha, eu vou abrir um buraco para ele cair, só para eu dar risada. Olha, caiu. Sabe, tem gente que tem essa imagem de Deus. Deus não. O Deus da palavra, o Deus verdadeiro, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele sabe que é necessário a presença de vales na nossa vida. É no vale que o nosso caráter é provado. É no caráter que Deus trabalha na nossa vida em meio aos vales. Os vales vêm e eles são tão importantes. Os momentos que eu mais cresci foram nos vales. Quando não tinha nada, eu comecei a reconhecer o valor do pouco. É quando não tem nada que a gente começa a valorizar o pouco. O pouco. Aquilo que às vezes em meio à abundância e à fartura, você ignora. Joga isso fora, menino. Cai moeda no chão, você diz, não, deixa aí, alguém pega. Não é casa de mineiro. Porque em casa de mineiro, caiu uma moeda, sai tapa para alguém pegar. Não. É em meio ao vale da sombra que a gente começa a perceber o que tem verdadeiro valor na vida. Às vezes é necessário uma enfermidade chegar para a gente perceber quanto a pessoa é importante para a gente. Cansei de ver gente chorar na beira de caixão de um familiar, porque a morte chegou e ele só tinha remorso no coração, porque o tempo passou e ele não soube valorizar aquele que esteve ao lado dele ou dela e foi desprezado durante muito tempo. Às vezes os vales vêm para isso, e Deus no vale, Ele não faz nada, Ele só consola. Ele diz, chora não, vai passar. A gente quer que Deus fale assim, não, meu servo, eu te ponho de pé hoje à noite. Eis que vejo agora uma porta abrindo diante de ti. Não é desse jeito que o povo fala? Eu sei fazer também, irmão. Não é? Fica tranquilo. Tem gente que acha, mas Deus sei direitinho como é que é o negócio. Esse que eu vejo agora, meu pai, uma porta se abrir. E aí pronto. Não é? Tem culto. Tem culto que a pessoa vai orar pelo outro. Orou por uma senhora. O Senhor está te curando de próstata agora. A moça, assim, um pouco mais orientada, né? Falou assim, mas eu não tenho próstata, mas Deus está te dando uma agora. Não, está amarrado. Não é? Tem gente que acha que no vale, Deus tem que se apresentar assim, o livramento, meu servo, eis que abro uma porta para você agora, ela é sobrenatural, ela é maravilhosa, eis que coloco diante de ti uma oportunidade. Aí você levanta e diz, não, tem hora que Deus vai simplesmente passar do teu lado, no meio do vale, vai bater a mão no ombro e dizer assim, eu estou te consolando, fica firme aí que vai passar, viu? Fica firme. Não é fácil. Mas que bom é saber que há consolo. O consolo quer dizer o seguinte, é confortar o nosso coração. Às vezes Deus vem em momentos do vale só para confortar a gente. Mas esse é o texto. Não é invenção minha, não é invenção de um homem, é o que o texto diz. Ele diz, há momentos no vale que eu não preciso temer, porque tu estás comigo. E a presença do Senhor produz consolo. Porque tem gente que acha que o bordão e o cajado agora vai ser usado igual Moisés, é para abrir coisa. Agora, Senhor, levanta o teu cajado, dá uma cajadada na cabeça do diabo agora. Não. O bordão e o cajado vêm para consolar. Os vales. O bom pastor, a figura do bom pastor, está presente para que a gente perceba aquilo que ele faz. Mas há um momento em que o horizonte começa a se abrir, porque a vida não é feita de vales eternos. Sabia disso ou não?
Assim como a vida não é feita de pastos verdejantes do início ao fim, a vida não é feita de vales do começo ao fim. Há um momento em que, depois do consolo, o salmista diz assim: o Senhor prepara uma mesa. É Deus quem prepara a mesa para nós. Enquanto o vale está sendo percorrido, eu creio que Deus está preparando algo grande para mim do lado de lá. Porque quando o vale é vencido, porque o vale existe para ser vencido pela graça e pelo favor de Deus. O vale não é um lugar para a gente parar no meio dele. O vale é para ser atravessado. Ninguém chega ao topo de uma montanha sem antes atravessar o vale, a não ser que você quer chegar de helicóptero. Agora, essa semana eu vi uma reportagem que virou moda. Antigamente, na década de 50, década de 40, era assim, um feito marcante chegar ao pico do Everest. As pessoas morriam em meu percurso. Viu, Pichu? Você já subiu o Everest? Ainda não? Agora vai de helicóptero, é uma bênção, é. As pessoas davam a vida, caravanas, e a gente ia ficando pelo meio do caminho. Teve um camarada que foi achado, acho que 60 anos depois, congelado, a picareta na mão, subindo o Everest. Agora, tem excursão. O pessoal, principalmente os orientais, pega o helicóptero lá embaixo, no vale, e vamos subir o Everest. Sim, senhor, vamos subir o Everest. Chega lá em cima, tira foto, sobe no helicóptero. Irmão, isso aí não existe na vida real. Tem gente que quer chegar no topo da montanha de helicóptero. Senhor, manda aquele anjo, piloto de helicóptero. Agora, com um brevê assim de umas 6.000 horas, Pai, para envergonhar mesmo. E o Senhor põe ele, porque eu quero é passar pelos vales, porque o Senhor me disse que eu andaria altaneiramente, meu Deus. Aí já pega o versículo, muda o contexto, faz aquela bagunça. Não existe. De montanha a montanha há sempre um vale. Não tem jeito. Mas os vales passam, e quando o vale passa, o versículo 5, está me acompanhando aí ou não? Estou acabando já, viu, gente? Faz essa cara não. Eu vi a cara. Prepara-me uma mesa. Será que você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim: Deus está preparando algo para você? Você já imaginou que Deus prepara para nós? Deus está preparando algo para você. Já imaginou? Eu tenho uma expectativa em ver o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que... Deus está preparando. Em meio a esse vale, o que me faz olhar para frente é a certeza que do lado de lá, coisa boa me espera. Não nos ajuda isso? Tira os olhos do vale por um momento hoje à noite. Olha para frente. Lá no final do vale, por mais que você não consiga enxergar muita coisa ainda, continua caminhando. Deus é contigo. O consolo dele vai te ajudar. Hoje o Espírito Santo vem como consolador da parte de Deus para encher o teu coração de ânimo, dizendo: vamos, firme, porque eu estou preparando uma mesa para você. A mesa que Deus prepara para você, nem hotel 5 estrelas se compara com as mesonas. Já viu aquelas mesonas de hotel 5 estrelas? Uma vez eu estudava fora do país, eu estudava numa das faculdades. A Igreja do Nazareno tem 8 universidades nos Estados Unidos. Uma delas em San Diego, na Califórnia. Logo que eu cheguei, naquela época eu tocava baixo elétrico, e cheguei me envolvendo, logo na primeira semana, me chamaram para participar de um concerto que haveria do coral e da orquestra da faculdade, no maior hotel da rede Marriott. Marriott. Sabe aqueles hotelzão assim no centro de San Diego. Aí eu coloquei aquela uniforme de pinguim, que é aquele gravatinha borboleta, né, aquela camisa de tuxedo, chama tuxedo lá. Aqui chama que smoking, né? Smoking, lá é tuxedo. Aí você coloca assim, um negócio, aquele negócio de roupa de garçom, né, irmãos? Aqueles negócios assim, todo fantasiado. E aí, eu não sabia ainda, foi numa van da faculdade. Meu irmão, na hora que chegou no hotel, tinha uma mesa
que eu falei, o céu é aqui, não me avisaram. Quando eu entrei no hotel e vi a mesa que tinha no hotel Marriott, tem que ter na Marriott. Eu falei, meu irmão, isso aqui é Canaã, terra que mana leite e mel. Tinha de coisa que eu não sabia o que era. Uma mesa, meus irmãos, sem exagero, era maior que essa plataforma aqui, ó. De um monte de iguaria e tal, porque era uma grande recepção para levantar recursos para a faculdade e o presidente estaria falando naquele negócio. Eu falei, Deus já me trouxe para o mel. E eu vi aquele negócio maravilhoso, preparado por mãos humanas. Imagine a mesa que Deus prepara para você. Deus não prepara aquela mesinha da grande família. Sabe aquela mesinha da grande família com a jarra de abacaxi em cima? Aquela toalha que não, ela não cobre a mesa inteira, ela só pega um pedaço. Já viu, não? A toalha é menor do que a mesa. É aquela meio estampada que está toda manchada de molho de macarrão. Sabe aquela toalha ou não? É aquela que você tem em casa, eu sei que você tem. Todo mundo tem uma toalha daquela em casa. É aquela assim do dia a dia, manchadona. Tem ou não tem, Érica? Tem, eu sei que Deus está me revelando agora. Deus está me revelando. Tem duas lá, olha aí. Estou vendo tudo. É aquela toalha. Meu irmão, não é assim que Deus prepara. Coloca para você assim, aquela porçãozinha de pão com manteiga, sabe? E nem manteiga é margarina. E não é margarina, não. Margarina, aquela... Não, e bota para você um copo da Nadir Figueiredo de requeijão. Sabe aquele não? Daquela refeição diária. E olha, não estou aqui falando mal não, lá em casa a Nadir Figueiredo é número 1. E é aquela redesenhainha em volta, que vem do requeijão. Sabe aquela que você lava o copo? É bom tomar negócio aqui, fala a verdade, gente. Se te dá um copo de cristal, você não troca por um Nadir Figueiredo de requeijão. Tem outro, não sei, tem um sabor. Acho que é o resto do requeijão que fica dentro. Dá um sabor diferente na bebida, não dá? A mesa que Deus prepara não é com copo de requeijão. Não é com a toalha manchada de macarrão, não é com uma fatia de pão duro. A mesa que Deus prepara para você é farta. É farta, porque é Ele quem prepara, e Ele é o Deus que tem ampla suficiência em prover em si mesmo todas as coisas. Deus prepara uma mesa. E Ele prepara a mesa num lugar estratégico. Deus coloca você comendo na frente de todo mundo que achou que você não ia vencer. Então você bota assim, você imaginou? Você bota aquele guardanapo assim requintado de seda. Aqui também é ruim, porque não limpa nada. É bonito, bom mesmo é o papel. Você passa, tal, aquele de pano, tal. Tem uns assim que tem tanta goma, né, que passa. É verdade ou não é? Passa tanta goma naquele negócio, você vai limpar, não limpa nada. Aí você pega aqueles rolão de papel assim, passa na boca e tal. Ou então você é da moda antiga, você levanta a toalha da mesa, com toda aquela elegância que lhe é peculiar. Você levanta, pois não. Quem já fez isso, levanta a mão. Já fiz e continuo fazendo. E não bobeia não que eu vou fazer na sua casa. Aí tem gente que vai dizer, pastor, aqui nós só usamos jogo americano, para não ter problema. Não, Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Todo mundo, e principalmente, eu queria que você tirasse a figura humana, porque tem gente que está no Salmo 3, Senhor, quebra o dente dele. Aquela unção que Davi clamava, aquela que deixa ele banguela para a tua glória, Deus, vem agora, o anjo dentadura, vem sobre ele agora. Não, o adversário aqui é o adversário da nossa alma. A figura aqui, ela é espiritual. Não está falando de pessoas, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, gente. Sabia disso, não? A luta que você tem não é contra indivíduos, pessoas, não é contra o teu chefe, não é contra uma pessoa da tua família, não é contra o teu vizinho, pastor, vamos mandar matar aquele cara. Você viu o que aconteceu? Acho que 2 semanas atrás, num apartamento de luxo em São Paulo, Barueri, né? O cara surtou, meu amigo. A moça andava de salto, clac, 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 clac. O cara subiu com 38, matou o marido e a esposa.
e se matou depois. Não, a nossa luta não é contra pessoas. O adversário que nós temos, ele é espiritual. O inimigo da nossa alma tem nome, e ele tem o bando dele. São o diabo e os seus demônios. O que Deus está dizendo é o seguinte: o vale vai passar, você fica firme, eu vou te ajudar. Eu sou contigo nesse negócio aí, que você está achando que está abandonado. Se você tivesse abandonado, deixa eu dizer uma coisa, aqui você não tinha chegado. Até onde você está, você só chegou porque Deus tem te sustentado. Ele está te consolando, mas vai chegar um momento em que a mesa está preparada para você. E Ele vai colocar diante dos adversários. O diabo que tentou jogar a tua família no buraco. O diabo que tentou jogar os teus sonhos no bueiro. Os demônios que tentaram armar situações para roubar a sua esperança. Deus vai montar uma mesa bonita assim para você. E você vai comer na presença dos seus adversários. O diabo que achou que o vale ia te matar. Mal sabe ele que o vale foi usado para te fazer mais forte. A gente crescia. Hoje em dia não, porque está todo mundo muito saudavelmente correto. Mas usava-se muito a expressão que não mata, engorda. Lembra disso? Não. Quem já pegou bala do chão, assoprou e comeu? Ou então, para a consciência ficar mais aliviada, se assoprava e limpava na calça. Eu não é, não, porque aí limpou, juntou as bactérias da calça, ficou aquela festa. E você, o vale é assim, o vale não vai te matar. Saiba disso. O vale vai te fazer mais forte. Vai ser usado para fazer você alguém mais cheio de Deus, mais cheio de esperança. Porque quando a hora da refeição chegar, você vai se deliciar. E Deus vai ungir a tua cabeça com óleo. E o óleo aqui não é no sentido apenas de dizer que você é ungido de Deus. A função do óleo era trazer cura. Deus vai derramar um óleo, o bálsamo, que vai restaurar você. E vai pôr de pé. E você vai dizer assim: eu achei que tinha chegado no meu fim. Mas não. E o salmista termina dizendo, e eu com ele aqui, que a bondade e a misericórdia, elas vão te acompanhar. A bondade de Deus é o que nos surpreende todos os dias. É por isso que Tiago afirma dizendo que toda boa dádiva, toda, e todo dom perfeito vem dos altos céus. É Deus quem nos dá coisas boas. A bondade de Deus, que não nos trata segundo nós merecemos. Ele não trata. Tem dia que a gente diz umas coisas para Deus, que se a gente dissesse no espelho, a gente ficava ofendido. Deus não, Ele é bom. A bondade e a misericórdia vão te seguir. Essa semana, a promessa da palavra é essa: a bondade e a misericórdia vão te seguir essa semana. E por mais que o vale ainda perdure, o consolo, o conforto e a presença do Senhor Jesus vão te conduzir. Mas a esperança me faz crer que vai chegar um momento em que haverá uma mesa, onde eu poderei comer dela. E a mesa aqui não é uma mesa no sentido de projeção eterna. É uma mesa no dia de hoje. Mas, além de tudo isso, o salmista termina dizendo que ele habitaria na casa do Senhor. E se você ainda tem a sua Bíblia aberta, você vai ver que casa do Senhor está com letra o quê? Maiúscula. A casa do Senhor, aonde eu vou habitar para sempre. Por isso que é bom ter Jesus como nosso pastor. Porque Ele é certeza, Ele é garantia de que em qualquer circunstância da vida, eu vou viver uma vida plena, abundante. Porque Ele me sustenta, não nessa vida apenas, mas no porvir.
pela sua graça e pelo seu favor. Amém.